Em todo lugar, em toda cidade, em toda vizinhança, sempre tem aquela casa velha e abandonada, que dá medo em qualquer um que passa ali na frente. Aquelas casas que você acha que se você entrar, vai dar de cara com portas se fechando sozinhas, objetos se mexendo, vozes, vulto, passos e até mesmo espíritos vingativos morando na casa. Mas hoje não iremos mostrar para vocês apenas casas abandonadas. Só isso. Não. Vamos mostrar casas abandonadas com o passado macabro. Casas assustadoras e até mesmo com fenômenos sobrenaturais. Então, no vídeo de hoje, vocês vão ver as mansões abandonadas e amaldiçoadas. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clique nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e faça parte dessa família. Se inscreva antes que a gente chega nos 30 milhões, hein? E também, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora, se já deixou o joinha e já é um inscrito, bora pro vídeo, puxa as casas. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Mansão Lucas Marques. Opa, eu sou Daniel Mola abandonado. E tem muita gente por aí que gosta de sentir medo, de ouvir histórias de terror, histórias de fantasmas, histórias de lugares abandonados. Você tem coragem de entrar naquelas casas abandonadas? Ou se não, teria coragem de entrar numa casa com uma história bem bizarra e assustadora? Bom, algumas mansões estão rodeadas dessas histórias assustadoras. E por estarem abandonadas há anos, elas ficam ainda mais macabras. Algumas histórias de famílias que saíram nas pressas e tiveram que deixar tudo para trás. Outras que viveram verdadeiras histórias de terror dentro de suas casas. E agora, bora pro vídeo. Mansão Borley Rectory. A mansão Borley Rectory, além de ser assustadora e completamente abandonada, é considerada a casa mais mal assombrada da Inglaterra. A enorme mansão fica em Essex e foi construída em 1862 para receber Henry Dawson Ellis Bull, o reverendo da igreja Borley, junto com sua família. Morando nessa casa em apenas um ano, a família já dizia ouvir passos, vozes e barulhos estranhos na casa, mesmo quando não tinha ninguém por lá. Já alguns anos depois, em 1900, quando os filhos da família já estavam bem maiores, as filhas do reitor disseram que viu o fantasma de uma freira andando no jardim da mansão. E pouco tempo depois, a esposa, a mãe da família, disse ter visto uma carruagem fantasma sendo puxada por cavalos fantasmas. E também ela teria visto um homem sem cabeça durante a noite. Como assim, velho? What the fuck, né? Nossa senhora, aí você viu coisa mesmo, hein? Alguns anos se passaram e em 1930, um outro reverendo foi morar na casa. Dessa vez foi o reverendo Lyon Forster, que também foi junto com sua família. E as manifestações dos fantasmas, das coisas assustadoras, continuaram aparecendo e ficaram ainda mais agressivas. A nova família encontrou várias mensagens estranhas nas paredes. Objetos nessa casa eram arremessados. E até a mulher de Forster disse que foi arremessada da cama em uma noite. E foi aí então que, depois de todas essas histórias e relatos, em 1937, um pesquisador de fenômenos sobrenaturais chamado Harry Price, junto com mais 48 pessoas, foi até a casa para estudar todos os eventos estranhos que aconteciam ali. E eles conseguiram gravar a conversa com dois espíritos que moravam no local. Um dos espíritos seria uma freira que teria perdido sua vida naquela casa, e um outro espírito que se identificou como Sunex Amuris. Amuris, não sei. Esse último espírito, Sunex, disse que a mansão ia ser incendiada, e realmente foi isso que aconteceu. Alguns meses depois daquela gravação ter sido capturada, em 1939, a casa pegou fogo e ficou bem destruída. Depois disso então, a mansão ficou cada vez mais abandonada, e também mais assustadora com toda essa história. Até que do nada, um homem chamado William Hurt Gregson decidiu comprar a casa, com o intuito de transformar a antiga e assustadora mansão em uma atração turística. Porém, isso ainda não aconteceu, e a mansão continua abandonada. E sabe por quê, galera? Porque, segundo o comprador, os estranhos fenômenos sobrenaturais continuam acontecendo ali naquela casa. E nem mesmo o incêndio foi suficiente para afastar esses espíritos da casa, que continuam assombrando o local. Mansão na Alemanha. Na Alemanha existe uma enorme mansão abandonada e assustadora, uma mansão bem misteriosa que não se sabe muito sobre ela. O que se sabe é que essa casa está sem moradores há mais de 20 anos, e a cada dia que passa o lugar fica mais destruído e assustador. Não se sabe porquê, mas essa casa foi abandonada, com todos os móveis e os objetos da família lá dentro. Vários objetos pessoais como fotos, roupas, mobílias e até mesmo brinquedos simplesmente foram largados lá. O que faz entender que a mansão foi abandonada nas pressas. De uma hora para outra, a família
família decidiu se mudar, deixando toda a vida deles para trás. O que será que aconteceu com eles? O que será que tinha nessa mansão? Existem vários cômodos, mas o cômodo mais assustador é o que parece ser uma sala de cirurgia clandestina. Nessa sala existem alguns equipamentos médicos totalmente destruídos, vidros quebrados por todo lugar e também tem coisas bem bizarras. Como por exemplo alguns rins humanos, galera, que foram encontrados na sala. Será que era aquelas casas onde a galera roubava os rins das pessoas? Não sei. Pode ser, né? Ou alguma pessoa ali da família tava precisando de alguma cirurgia e fez lá. A gente mesmo que faz. Segundo alguns estudos e algumas pesquisas, a casa poderia estar desse jeito abandonada com todos os itens dentro, pois a família toda poderia ter falecido num acidente de carro onde ninguém teria sobrevivido. Hoje a mansão está completamente degradada e totalmente assustadora. E ninguém sabe o que realmente aconteceu lá dentro. Só se sabe que ela está completamente largada. Shawnee número 81. Uma enorme mansão localizada na rua Shawnee, número 81 em Pequim, na China, já está abandonada há muitos anos. E sabe por quê? Porque muitos acreditam que essa casa é completamente assombrada. E aí, é claro, ninguém quer morar lá. Lá em 1949, essa mansão era a casa de um oficial nacionalista, um cara de alta patente que pouco tempo depois ele teve que fugir para Taiwan, junto com os comunistas. O cara então fugiu, porém ele deixou sua esposa morando sozinha lá na residência. E como ela ficou sozinha, a história conta que ela ficou desesperada e acabou tirando a sua própria vida. E desde então, os vizinhos acreditam e afirmam que a casa é assombrada pelo espírito da mulher. O governo já tentou vender essa casa várias vezes, mas aparentemente ninguém quer correr o risco de comprar e morar num lugar onde teve uma história dessa e acreditam que é totalmente assombrada. E é por isso então que há quase 70 anos a mansão está completamente abandonada e apodrecendo aos poucos. O que faz ainda mais parecer a casa com um cenário de filme de terror, como se alguma coisa sombria acontecesse lá dentro. E lá dentro da casa, além de tudo que falamos, tem várias pichações, dizendo para que as pessoas que entrarem lá não fiquem muito tempo no local, por causa de toda a assombração. Esse prédio já quase até foi demolido, mas agora está sendo preservada pelo Estado. Entrou em uma lista de construções históricas. Carleton Island Villa. Carleton Island Villa é uma antiga casa de campo que foi construída em 1894, na ilha de Carleton. Essa ilha fica dentro do rio St. Lawrence, um dos rios que faz divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. O dono da mansão era William Wyckoff, e foi ele que pediu para construir essa casa assim. Naquela época, Wyckoff, o dono dessa mansão, era um dos homens mais poderosos do mundo, podemos dizer assim. Já que ele tinha acabado de comprar a empresa chamada Remington Typewriter Company, uma empresa que fazia máquinas de escrever. E como nós estávamos no final do século XIX, naquela época máquinas de escrever era algo muito lucrativo e importante. Então, depois de comprar essa grande empresa de máquinas de escrever, Wyckoff pediu para que seu arquiteto construísse uma luxuosa mansão para ele morar junto com sua família. O problema foi que eles nem chegaram a morar na casa. Isso porque um mês antes deles se mudarem, Frances, a esposa de Wyckoff, infelizmente faleceu de câncer. A tragédia abalou a família, mas mesmo assim parte da família, agora sem a mãe, acabou decidindo se mudar para a casa nova. Porém, galera, logo na primeira noite, morando na mansão, Wyckoff perdeu sua vida enquanto dormia, por causa de um ataque cardíaco. E com isso então, Clarence Wyckoff, o filho mais novo do casal, acabou ficando com a posse da casa. Só que no ano de 1929, no ano da Grande Depressão, onde muitos americanos enfrentaram a crise, Clarence teve que vender a casa. E quem comprou a mansão foi uma empresa bastante conhecida, a General Electric, conhecida também como GE. Eles planejavam demolir a residência e construir um lindo resort. Mas por algum motivo, a mansão mais uma vez mudou os planos. E ela então não foi demolida e nenhum resort foi construído ali. Não se sabe ao certo, talvez pela história da família, que perdeu a esposa antes de entrar na casa e depois o marido. Só depois de ter adquirido a casa. Eles devem ter achado estranho e decidiram não fazer nada. Ou sei lá, alguma coisa aconteceu. Mas hoje a casa está completamente abandonada, se tornando agora um lar de eventos sobrenaturais. A casa está totalmente deteriorada, caindo aos pedaços. E aos poucos ela está sendo destruída pelo tempo. Mano, a gente tem que fazer um vídeo, amigo. Passando a madrugada numa mansão abandonada. Los Feliz Murder Mansion. Construções antigas, abandonadas e destruídas sempre vão ter aquele ar sombrio e assustador.
Ainda mais se essa construção estiver envolvida em uma história trágica, que levou a vida de algumas pessoas. E esse é exatamente o caso de uma mansão lá de Los Angeles, que foi abandonada há mais de 50 anos depois que uma grande tragédia aconteceu. A casa luxuosa ficou conhecida como Los Felices Murder Mansion, e ela foi palco de um dos crimes mais conhecidos da América. No dia 6 de dezembro de 1959, um respeitado médico chamado Harold Parison acabou com a vida de sua mulher e depois tentou atacar seus filhos. Ele atacou sua mulher com um martelo e em seguida foi atacar os seus filhos. Mas ainda bem, galera, que as crianças conseguiram sobreviver ao ataque. E a história acaba por aí. Não se sabe ao certo o que aconteceu com as crianças depois de tudo isso. Porém, a história da casa não acabou por aí. Depois de ter cometido esse crime bárbaro, o homem, o médico, tirou sua própria vida, bebendo um copo de ácido. Ninguém sabe exatamente o porquê o médico teria feito tudo aquilo, mas algumas pesquisas apontam que poderia ter sido por causa de problemas financeiros, e por conta disso o homem teria surtado e ficado louco. Depois do crime, a mansão até chegou a ser vendida, mas ninguém nunca mais ousou morar lá. Quem comprou a casa foi o casal Emily e Julian Henriquez. E depois que eles faleceram, a propriedade ficou para o seu filho, que também nunca morou lá. Ninguém teve coragem, galera, de morar naquela casa, tudo por conta daquela história que rodeava o local. E desde então a mansão continua totalmente abandonada, se deteriorando aos poucos. E o que deixa mais bizarro ainda essa casa é que ela permaneceu exatamente igual como era na época que o crime aconteceu. Os móveis e até os pertences dos antigos donos continuam por lá. E até mesmo as bonecas das crianças, os brinquedos, continuam espalhados no chão da casa. Potenciais compradores já ofereceram milhões por essa propriedade, mas por algum motivo essa luxuosa mansão continua trancada e apodrecendo. E aí, partiu morar nessa casa? Agora? Ficar de madrugada escutando som, barulho, sem conseguir dormir? Descer correndo pra buscar um copo d'água, né, sem olhar pra trás, com medo do tinhoso? Que copo d'água, nem desce, fica com sede. Apagar a luz do quintal? Nem. Voltar correndo? Deixa tudo ligado a casa o dia inteiro, noite toda. Gastar energia? É. Quais dessas casas você teria coragem de entrar? Deixa aqui nos comentários. E qual delas você teria coragem de morar? Comente aí também. Ou sei lá, comente qual você não moraria de jeito algum. Comente aí o que você quiser, galera. Bom, então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo sem deixar o gostei, tá bom? Clica aqui embaixo, não custa nada pra você. Aproveite também e se inscreva no canal se você deixou o gostei. Faça parte aqui do nosso grupo de fodinhas. Estamos quase chegando nos 30 milhões de inscritos. Vamos nessa. E também compartilhe esse vídeo para algum amigo. Se tiver mais algum tempo, veja outro vídeo aqui do canal. Ou aguarde o que vai sair amanhã, galera. Postamos vídeo quase todos os dias. A gente deu uma desacelerada aí no final do ano, mas vai voltar com força total, demorou? E também siga a gente nas redes sociais. É só pesquisar a gente aí com esses nomes e vocês vão encontrar a gente lá. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu!